A comunidade Nadina está se formando, membros estão chegando, se identificando, interagindo, entendendo o que o outro quer, descobrindo que o que ele quer é o mesmo, é igual. É igual ao que todos os outros membros querem. Existe sim, existe um elo de ligação muito grande, porque a coerência e o bom senso imperam. O Nadina não entra no mérito do diferente, porque acredita existirem dezenas, centenas, milhares de universos, milhares de dimensões, milhares de trilhas paralelas entre si, mas diferentes e nunca irão se encontrar. Enfim, o Nadina acredita. Procura apenas respostas sem estar toda hora fazendo perguntas para tentar descobrir como irá conseguir entrar em contato, descobrir segredos dessas variáveis intermináveis que tem o nosso existir. Então, claro, a questão religiosa, o Nadina respeita, porque é uma forma muito simples de se pensar. Se faz bem para a pessoa, não prejudica ninguém, quem somos nós para ficar rotulando de certo ou errado? Se a pessoa se identifica e dentro da sua crença busca a luz e a encontra, quem somos nós para dizer, mas que loucura, como justifica? Isso não é um absurdo, onde já se viu, que vai contra as leis tais? Não. Estamos todos aqui para encontrarmos o nosso caminho. E os Nadinas escolheram os seus atalhos. Diferentes? Lógico que optaram por outros e por eles estão criando. O vídeo que você irá assistir fala sobre um relato que nos impressionou porque toca justamente nesta questão. Tribos diferentes, difíceis de serem definidas, mas não existem para serem definidas. Porque o fato de serem diferentes obriga apenas que os outros, embora não compreendam, convivam pacificamente e respeitem. Então o Nadina, o canal Nadina Ravno, não discute crenças, religiões, seitas, doutrinas. Apenas discute cada um respeitar a privacidade do outro e principalmente postura. Assista esse vídeo até o final. Preste atenção nos detalhes e tire suas conclusões. Romário, boa noite. Estou tomando a liberdade de enviar esse relato para que você analise e, se achar que deve publicá-lo, eu serei eternamente grato, porque foi uma experiência que eu vivi, que honestamente eu não esperava. E vivi por estar participando de uma festa gótica. Aí você irá perguntar, mas exatamente o que é o gótico? Como você se envolveu com os góticos? Se você não é um dos que pertencem à tribo, o que estava fazendo lá, enfim. Eu teria muitas respostas para buscar e dar, mas a maioria delas eu não tenho, foi tudo muito por acaso. Sabe aquela coisa assim que cai de paraquedas? Pois é, eu caí de paraquedas. Tudo começou quando eu estava no último ano do curso que na época era chamado de segundo grau, ou seja, o fim do ensino fundamental. Eu me preparava para o vestibular, então mudei para a capital, vim do interior, bem roceiro, bem simples, achando que sabia tudo, mas na verdade eu nada sabia. E fui parar numa escola que as pessoas não tinham muito tempo para mim. Na verdade, os alunos que ali estavam viviam em grupinhos e não estavam dispostos a receber de forma muito simpática estranhos recém-chegados que eram vistos quase como alienígenas. Então, aos poucos eu tentava uma amizade, eu tentava uma aproximação, tinha simpatia, não era maltratado, não, mas não havia aquele algo mais. E o jovem quer um algo mais, quer amigos, quer turma. E eu buscava e não conseguia. E nessa escola tinha muitos tipos diferentes. Aqueles meninos, aquelas meninas de capital. E eu era do interior. Tudo era novo. Agora tinha uma que me chamava a atenção. A figura era única. Ela se vestia toda de preto, botas,
Ela usava calças, coletes, as sobrancelhas eram pintadas uma cor escura, ela era pálida, o cabelo todo colorido, mas com cores fúnebres, mórbidas, as unhas compridas, com um esmalte algo diferente. Olha, eu não queria ficar olhando, mas eu achava tão interessante que eu não tirava os olhos dela. Mas eu pensava que eu estava observando sem ser observado. Estava enganado. Ela também não era de andar muito em turma, pelo menos não ali no colégio. De repente, a turma dela, o grupo, a comunidade, sei lá como chama, não estava presente, não estudava naquela escola. Mas teve uma hora que eu acho que ela ficou meio estressada de eu estar olhando tanto para ela, simplesmente chegou, ela falou no idioma difícil de traduzir, então eu não vou nem tentar. Eu vou usar aqui, seu Romário, uma linguagem normal, porque aquelas palavras eu não conseguia nem guardar, ela falava muito rápida. Eu sei que uma coisa me chamou a atenção, o meu fã. Ela chegou e disse: qual que é, meu fã? Não tira os olhos de cima de mim? Tá querendo o quê? Tá querendo me pegar? É isso? Acha que é homem suficiente? Qual é o teu problema? Nossa, eu fiquei sem ação, não queria ofender, sabe? Eu não queria ofender. Aí eu falei, pô, menina, desculpa, sabe, eu não queria. É que eu tô chegando agora, eu nunca vi uma estilosa que nem tu. Ela meio que olhou assim a questão do estilosa, tipo, achando que eu tava tirando ela, sabe, tava zoando, eu tentei explicar. Bom, resultado. Não foi muito amigável o primeiro contato. Mas depois foi amenizando, e como ela não tinha muitos amigos, eu não tinha também amigos, aos poucos nós fomos nos aproximando. Ela me chamando de meu fã, e eu a chamando de estilosa. E aí, estilosa, fala, meu fã! E eu, aos poucos conversando com ela, percebi que atrás daquela figura enigmática tinha uma menina legal, uma menina educada, de boa família. E aos poucos eu tentei descobrir, afinal, o que era aquela forma, entendeu? O que era ela, ou o que ela era, o que significava. Ela me explicou muito, ela tinha um profundo conhecimento daquilo que seguia. A grosso modo, ela era uma gótica. O gótico era um estilo arquitetônico lá dos séculos 17, 16, algo mórbido, sombrio, carregado. E o gótico tinha essa personalidade. O gótico, ele tem atração justamente para esse lado obscuro do existir. Aquele lado terrível, aquele lado estranho, aquele lado que leva a pessoa até ser mal interpretada, porque por incrível que pareça, pelo que ela me disse, o gótico é laico. Ele não tem religião, também não tem nada contra a religião, e ele é, assim, mal compreendido, porque tem gente que pensa que ele é adorador do demônio, que ele adora as chamas do inferno, que ele é uma criatura deprimida, e nada disso. Bom, tem alguns que são até sádicos, mas deprimidos não, eles simplesmente gostam desse lado obscuro e usam o preto. Por que o preto? Bom, o preto, fui saber, através da estilosa, que é o luto. Isso aí, em alguns países como o nosso, ele lembra o luto. Tem outros que o luto é branco, a cada povo com a sua cultura. E essa tradição do preto para luto, parece que foi a Rainha Vitória, quando morreu seu marido, ela e o seu filho adotaram o preto. Então a Rainha Vitória nunca mais foi vista com uma cor diferente que o preto. Então ela queria dizer que ela estava triste, ela estava de luto pela perda do marido. Então era muito estranho. E essas turmas de góticos, eles tinham uma linguagem, que é o que eu falo, não vou tentar citar palavras, eu vou acabar sendo ridículo, porque eu não conseguia assim engrenar, eu não peguei a essência. Mas eles gostam assim de rock carregado, aquele rock pesado, aquela música dark, como eles chamam. Gostam de frequentar cemitérios, gostam de bares, lugares que a decoração é caixão de defunto, é sepultura. Gostam de cruzes, as cruzes todas têm uma simbologia. Inclusive ela comentou para mim, mas eu honestamente agora não me lembro. Ela era gótica. Mas chegou uma hora que eu a convidei para ver, tu não quer ir lá em casa, eu falo muito de ti, estilosa, não quer conhecer meus pais e coisa, mas e tu não se importa que uma gótica vai na tua casa? Eu falei, mas por que eu vou me importar? Ainda falei para ela, tu é gótica? Eu sou São Paulino, perfeito. Cada um torce pro time que quer. Ela foi lá em casa, no início foi um choque, mas depois conheceram a moça, e ela foi muito bem recebida e se sentiu bem na minha casa. Ela também não era de andar muito em turma, pelo menos não ali no colégio. De repente, a turma dela, o grupo, a comunidade, sei lá como chama, não estava presente, não estudava naquela escola. Mas teve uma hora
Eu acho que ela ficou meio estressada de eu estar olhando tanto para ela. Simplesmente chegou, ela falou no idioma difícil de traduzir, então eu não vou nem tentar. Eu vou usar aqui, seu Romário, uma linguagem normal, porque aquelas palavras eu não conseguia nem guardar, ela falava muito rápida. Eu sei que uma coisa me chamou a atenção, o meu fã. Ela chegou e disse: qual que é, meu fã? Não tira os olhos de cima de mim? Tá querendo o quê? Tá querendo me pegar? É isso? Acha que é homem suficiente? Qual é o teu problema? Nossa, eu fiquei sem ação, não queria ofender, sabe? Eu não queria ofender. Aí eu falei, pô, menina, desculpa, sabe? Eu não queria. É que eu tô chegando agora, eu nunca vi uma estilosa que nem tu. Ela meio que olhou assim a questão do estilosa, tipo, achando que eu tava tirando ela, sabe? Tava zoando, eu tentei explicar. Bom, resultado. Não foi muito amigável o primeiro contato. Mas depois foi amenizando, e como ela não tinha muitos amigos, eu não tinha também amigos, aos poucos nós fomos nos aproximando. Ela me chamando de meu fã, e eu a chamando de estilosa. E aí, estilosa, fala, meu fã! E eu, aos poucos conversando com ela, percebi que atrás daquela figura enigmática tinha uma menina legal, uma menina educada, de boa família. E aos poucos eu tentei descobrir, afinal, o que era aquela forma, entendeu? O que era ela, ou o que ela era, o que significava. Ela me explicou muito, ela tinha um profundo conhecimento daquilo que seguia. A grosso modo, ela era uma gótica. O gótico era um estilo arquitetônico lá dos séculos 17, 16, algo mórbido, sombrio, carregado. E o gótico tinha essa personalidade. O gótico, ele tem atração justamente para esse lado obscuro do existir. Aquele lado terrível, aquele lado estranho, aquele lado que leva a pessoa até ser mal interpretada, porque por incrível que pareça, pelo que ela me disse, o gótico é laico. Ele não tem religião, também não tem nada contra a religião, e ele é, assim, mal compreendido, porque tem gente que pensa que ele é adorador do demônio, que ele adora as chamas do inferno, que ele é uma criatura deprimida, e nada disso. Bom, tem alguns que são até sádicos, mas deprimidos não. Eles simplesmente gostam desse lado obscuro e usam o preto. Por que o preto? Bom, o preto, fui saber, através da estilosa, que é o luto. Isso aí, em alguns países como o nosso, ele lembra o luto. Tem outros que o luto é branco, a cada povo com a sua cultura. E essa tradição do preto para luto, parece que foi a Rainha Vitória, quando morreu seu marido, ela e o seu filho adotaram o preto. Então a Rainha Vitória nunca mais foi vista com uma cor diferente que o preto. Então ela queria dizer que ela estava triste, ela estava de luto pela perda do marido. Então era muito estranho. E essas turmas de góticos, eles tinham uma linguagem, que é o que eu falo, não vou tentar citar palavras, eu vou acabar sendo ridículo, porque eu não conseguia assim engrenar, eu não peguei a essência. Mas eles gostam assim de rock carregado, aquele rock pesado, aquela música dark, como eles chamam. Gostam de frequentar cemitérios, gostam de ir a bares, lugares que a decoração é caixão de defunto, é sepultura. Gostam de cruzes, as cruzes todas têm uma simbologia. Inclusive ela comentou para mim, mas eu honestamente agora não me lembro. Ela era gótica. Mas chegou uma hora que eu a convidei para ver, tu não quer ir lá em casa, eu falo muito de ti, estilosa, não quer conhecer meus pais e coisa, mas e tu não se importa que uma gótica vai na tua casa? Eu digo, mas por que eu vou me importar? Ainda falei para ela, tu é gótica? Eu sou São Paulino, perfeito. Cada um torce pro time que quer. Ela foi lá em casa, no início foi um choque, mas depois conheceram a moça, e ela foi muito bem recebida e se sentiu bem na minha casa. Depois que ela foi embora, meu pai veio conversar comigo, meio preocupado, meio arredio, meio cheio de dedos, até que ele meio que entrou no assunto, perguntou se nós estávamos namorando. Eu digo, quem, eu e a estilosa? Mas nem, sem chance. Nossa, ele chegou a se aliviar e dizer, ela é muito legal, ela é muito boazinha, mas ela é estranha. Eu digo, bota estranha nisso, pai, jamais daria certo. Ela é uma pessoa incrível, mas vive em outra vibe, é outra dimensão. Eu dizia, não, eu até tentei entender, eu conheci uns amigos, umas amigas dela, mas eu não faço parte. Não adianta, eu não vou trocar um bom cinema, uma boa caminhada de manhã, uma corrida de manhã, uma praia, para ir num cemitério, de jeito nenhum. Nada contra, mas ela é uma pessoa incrível, e nós nos damos muito bem. Ainda falei com meu pai, é a Estilosa e a Mônica, são as minhas amigas da escola. E, opa, essa Mônica aí, tu nunca falou. Eu digo, essa aí eu até gostaria, mas
ela não me dá a mínima, então como eu vi que as portas estão fechadas, nós somos só amigos, nos damos muito bem, e pelo menos eu não estou tão solitário no colégio. E assim a coisa continuou. E numa sexta-feira, não por coincidência, sexta-feira 13, a Estilosa chegou para mim e disse: tem programa para hoje à noite? Eu digo: tem. Eu vou ficar no videogame. Ela: eu tô falando sério. Eu digo: cara, sabe que eu não tenho muitas coisas para fazer aqui. Só quando eu viajo para minha cidade, mas aqui na capital, eu sou bem, além da grana ser curta, eu ainda não consegui encontrar a minha tribo. Eu só descobri uma que não é minha, gótico. Ela tava risada. Ela disse: bom, mas mesmo não sendo a tribo, quer ir numa festa hoje? Eu olhei para ela: mas onde? Quer ou não quer? Eu digo: eu não sei, sabe? Eu posso não me sentir bem, ser mal interpretado. Ela disse: a Mônica vai. Eu digo: que Mônica? Para. Eu sou gótica, mas sou mulher. Tu acha que eu não percebo que tu come um vagão de bosta pela Mônica? Tá com os 4 pneus furados, estepe arrebentado, e ela não te dá a mínima? Quem sabe hoje é a chance. Eu digo: mas a Mônica não tem nada a ver com gótica. Eu também me surpreendi. Mas ela nada a ver, vai. Aí eu convido outro nada a ver, quem sabe os dois nada a ver se fazem companhia. Eu digo: tá feito, eu vou. A Mônica vale o sacrifício. Romário, se arrependimento matasse. Quando nós chegamos naquele local, eu comecei a ver os convidados do evento. Eram aqueles casacões pretos, aquelas botas, muito metal, muita tinta no corpo. Era algo assim assustadoramente fascinante. Porque quando eu olhava a Estilosa sozinha, eu achava que aquilo lembrava uma fantasia que destoava da vida normal. Mas quando eles estavam em grupos, era uma coisa de impressionar. E nós fomos entrando. Cemitério tinha uma portaria grande, assim, um corredor no meio. Tipo uma avenidazinha. E cheia de ruas paralelas, perpendiculares, digo. E nessas perpendiculares, que iam tanto à direita quanto à esquerda, eram as residências, os túmulos. E ali estavam eles. Até que no final tinha uma árvore muito bonita, muito legal. Eles estavam ali, todos sentados, conversando, aquela música estranha. E eu percebi outro detalhe. E sabe aquela coisa meio andrógena? Homens e mulheres se vestem da mesma forma. Não existe uma moda feminina ou uma moda masculina. Existe uma moda gótica. E eu tava, sabe, naquela assim, de ver a Mônica chegando, eu quero ver como é que ela fica com essa roupa gótica. Aí ela chegou, mas chegou assim, a paisana, que nem eu. Ela estranhou a minha presença, eu fiz de conta que estranhei a dela. Aí todos iam conversando, se relacionando, falando, aquela coisa estranha, e aquela música tocando, e, sabe, era aquela coisa assim interessante para chegar, dizer oi, fotografar, filmar, deixar a marca: eu estive aqui, muito obrigado, com licença, vou para casa. Aí nós estávamos ali. E claro, nessa situação, o natural aconteceu. Mônica e eu sentamos a primeira vez assim, nós dois, só para conversarmos. O primeiro encontro foi num túmulo, sentados em cima do túmulo. Aí eu perguntei se ela estava gostando. É estranho, né? Eu digo: eu também acho estranho. Aí a curiosidade feminina: se você acha estranho, tá fazendo o que aqui? Aí eu meio que não sabia como é que eu ia dizer, né? Aí ela riu: vai dizer que tu tá olhando assim, meio de olho atravessado para uma daquelas maluquinhas lá. É a Estilosa? Eu digo: como é que sabe o nome Estilosa? Todo mundo sabe que tu chama ela assim e ela te chama de meu fã. Não, a Estilosa é só minha amiga. E a Mônica: eu gostaria de conhecer a privilegiada, porque tu é um cara legal. Eu digo: meu Deus do céu, e agora? Me declara ou não me declara? Aí eu digo: e tu, Mônica, faz o que aqui? Vai dizer que tá de olho em algum desses cavaleiros de preto? E ela: tô. Ai! Desmoronei. Aí eu perguntei: sério? E qual deles? Qual sortudo? Ela apontou. O nome do cara era Gilberto. O cara era um monstro. Sabe aquele vara-pau de bota, roupa colada, toda preta, assim, um cinto, um colete, aquele casacão que ficava legal nele porque ele era alto, retilíneo, um cabelo branco, brinco, tatuagem, enfim, aquela pintura nos olhos. Eu olhava assim, olhava a Moniquinha e olhava aquele cara, eu dizia: interessante, interessante. Então a decepção estava formada, mas nós continuamos ali, tipo patinhos feios, fora, mas participando, não sendo, sabe, figuras pedantes. Nós fomos bem recebidos de alguma forma. Eles normalmente não aceitam estranhos no ninho. Só que aos pouquinhos a coisa começou a degringolar.
Tinha uma menina, uma moreninha, pequenininha, mas ela era agitada pra cacete. Ela se grudou no amado de Mônica. E aí estavam eles lá de beijo e abraço e aquela coisa, e outros casais já estavam assim mais à vontade. Eu digo, puta, mas num cemitério, haja tesão. Eu queria consolar a Mônica, que vi que ela estava bem chateada de ver aquela cena. Aí a doidinha começou a gritar: amor da minha vida, vem meu homem, vem, vamos ali para cima daquele túmulo. Vamos deixar o tiozinho da foto ver uma mulher se realizando. Vem, vem meu amor, vem, vem, eu quero, te quero aqui. E começou a arrancar as roupas necessárias para consumar o ato, só isso. E ela gritava, mas os outros não davam a mínima, tinha uns que ficavam ali na música, aí outro casalzinho também se atracou. Aí depois que o grande amor de Mônica fez o que tinha que fazer, deu uns berros, aí levantou e disse: essa é a noite perfeita, esse é o lugar pra gente se encontrar como eu me encontrei agora. E a gata ali do lado dele, e era aquela loucura. De repente, eu olhei, meio que tinha uma lâmpada no fundo, assim, deu um reflexo. O senhor vai pensando num susto. Eu segurei a Mônica, vem cá, o que é isso, vem cá. Eu cheguei perto do cara, desce desse túmulo, pelo amor de Deus, desce daí, para, olha pra trás, olha pra trás. Ele ria da minha cara e falava umas coisas, me chamava de uns apelidos, umas coisas, e dava risada. Eu, pelo amor de Deus, cara, olha pra trás, desce desse túmulo. Aí a menina, a doidinha, olhou e deu um grito de horror. Quando ela deu o grito de horror, o cara desceu do túmulo e olhou pra trás, mas tinha uma figura. Bom, o sujeito devia ter 1,90 m, com aquelas botas dele, tipo saltão assim, tipo aquelas botas de exército. Ele chegava nos 2 metros. A figura era bem maior que ele. Era uma figura também negra, vestida de preto, mas o rosto era monstruoso. Sabe aquela figura que a gente vê, tipo, muita imagem assim da figura da morte, com aquele capuz, com aquela, sabe, era algo assim, um cheiro horroroso. Aí todo mundo começou a sair para trás assim. A figura simplesmente olhou para ele: respeita um campo santo. O cara, eu não sei se ele estava chapado, eu não sei se o cara é maluco ao natural, eu sei que o cara foi encarar a criatura, que numa mãozada só jogou, pensa assim, 10, 15 metros, como se aquele cara de 2 metros de altura fosse uma pena. Aí jogou assim, bum, o cara caiu, mas se estabacou todo entre os túmulos. Respeita o campo santo. A menina, a doidinha, que até bem pouco tempo atrás estava dando gritos de delírios, falando todo tipo de baboseira. Eu não sei se ela realmente tinha todo aquele fogo, ou ela queria aparecer, eu não sei se aquilo era normal, eu não sabia mais nada. Respeita o campo santo. E pegou a menina assim, mas quando pegou, foi... ela só deu um berro assim, aquela parte do braço dela caiu e jogou também. Tinha uns mais fortes que estavam longe, mas nem tchum, mas engataram uma primeira reduzida e saíram por aquelas ruas abaixo assim. Aí estava no final eu, Mônica, o sujeito deitado, meio desacordado assim, ensanguentado, a menina bem estragadinha com um braço que com certeza quebrou, e outro sujeito que antes estava, sei lá, cheirando alguma coisa, não sei, tá? E também estava falando umas merdas, e estava parado ali, ele, mais uma menina e outro cara. Eles estavam meio que congelados, eu não sei o que deu neles, eles estavam meio nóia, uma coisa meio esquisita. Aquela coisa apareceu assim, e de repente apareceram outras em volta. E o grandalhão só dizia: respeita o campo santo. E pegaram aqueles dois. Pegaram e deram uma judiada legal, arrastaram assim. Eles gritavam, arrastaram para aquela ruazinha, eram umas ruazinhas de pedra assim. Arrastavam, que eu sei que deve ter machucado bastante, e jogaram pro canto assim: respeita o campo santo. Só o que eles diziam. Aí chegou uma criatura. Aí eu em pé, Mônica chorando, eu abraçado nela, eu só olhava para ela assim, e ela olhava para mim, a gente não dizia nada. E a estilosa estava sentada metros à frente, ela não correu. E quando ela viu que aquelas coisas estavam vindo na minha direção, ela saiu caminhando e ficou na nossa frente assim, só olhando aquelas figuras. Aí aquele monstro apareceu para ela,
Mas encarou, sabe quando encara no olho? Mas ela não tirou os olhos não, ela ficou ali. Cara, eu não entendi. A impressão que dava é que ela foi ali nos defender. Porque depois que eu fui saber que foi ela também que convidou a Mônica, sabendo que a Mônica gostava daquele retardado que estava todo quebrado no canto. Mas ela chamou a Mônica pensando em nos aproximar. Então ela se sentia responsável, ela estava ali. A criatura olhou assim, perto dela, mas olha, no tante assim, no olho. Só disse, vão embora, vão embora. Aí a estilosa olhou para mim, pegou a mão de Mônica, vem comigo, vamos embora. E nós fomos andando assim. Mas imagina um cordão polonês. Mônica chorando, apavorada, eu com o coração a milhão. Enquanto a estilosa ia, eu ia firme olhando assim. Fomos saindo, vamos embora, vamos andando. Nós passamos toda aquela extensão do cemitério. O meu corpo gelado. E eu só pensava naqueles que estavam lá, todos moídos, o que ia acontecer com eles. Ela disse, vamos embora, o destino deles, eles escreveram, não podemos fazer nada por enquanto, vamos embora. E fomos indo. Quando nós chegamos no portão de saída do cemitério, olhamos para trás, aquele cordão polonês, aquela multidão de seres, brancos, negros, alguns parecendo espíritos, outros parecendo demônios, outros parecendo zumbis, é uma coisa, sabe, não dá para entender, não dá para dizer, a minha cabeça estava milhão, aquilo tinha sumido tudo. Aí quando chegamos lá fora, os outros estavam reunidos ali também, não tinham ido embora. Aí a estilosa chegou, disse para a Mônica, disse para mim, vamos até o final, lá tem uma rua assim, vocês podem pegar um ônibus, pegar um táxi, vão. Eu digo, e tu vai fazer o quê, menina? Nós vamos voltar, porque nós não podemos abandonar quem é gótico. Aí os outros se reuniram e saíram andando, só que daí, o local todo tinha tochas que eles colocavam, assim, tochas lá. Então, cada gótico, cada um deles levou alguma ferramenta, algum equipamento, e tinha muitas tochas. Que até ficava bonito, era um lugar bonito, só que não precisava depois no final aquela loucura toda, tava muito legal ali, muito legal a forma de falar, pra quem gosta, entendeu? Mas, de repente, virou aquela sacanagem, aquela putaria, sei lá o que virou aquilo, aquela loucura. Eu sei que tinham 4 seres humanos lá, machucados. E a estilosa e mais um rapaz que eu não conhecia, pegaram as tochas, saíram andando e foi uma turma, mas saíram assim, tipo, em procissão, lado a lado, assim, um atrás do outro. Saíram andando com calma, mas daí sem agressão, sem nada, e foram em direção aos outros. Aí eu pensava em ir embora, mas a Mônica queria, eu digo, mas nós também não podemos abandoná-los aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar. E ela concordou. Também ela estava preocupada com o garanhão dela que estava lá jogado. Aí passou um tempo, aí eu vi sabe aquelas sombras, aquelas coisas vindo assim, eu digo, o que será aquilo, meu Deus, quando fui vendo. Aí eles traziam os agredidos, todos machucados, eles estavam machucados, coisa. Aí trouxeram pro lado de fora, aí foram buscar carro, que eles tinham carro, coisa. Aí botaram no carro e levaram para ser socorridos. Aí a estilosa ainda disse, o que você faz aqui ainda? Você não sabe o risco que está correndo. Eu digo, eu sei, é o mesmo risco que vocês. Mas se nós somos amigos, nós não poderíamos abandonar vocês. Aí eu sei que todo mundo se acomodou, cada um em carro, às vezes um carro cabia 5, foram 8, 9, coisa. Botamos todo mundo, levamos para o hospital, cada um para suas casas. Eu fiquei 1 semana sem encontrar com a estilosa. Aí passada essa semana, eu fui conversar com ela, fui fazer umas perguntas, ela olhou para mim assim, se você quer continuar a ser meu amigo, não fale mais sobre esse assunto. Eu espero que você não tenha comentado nada com ninguém. Eu disse, claro que não, eu não tinha esse direito. Então tá. O que você viveu aquela noite nunca aconteceu. Mas sabe aquele nunca aconteceu? Que minha única resposta foi, sim senhora, nunca aconteceu. E o mesmo eu soube que ela disse para Mônica. Nunca aconteceu. E eu repeti tanto essa frase, que hoje eu já não tenho certeza se realmente aconteceu. Porque depois daquele dia em diante, Estilosa e eu nos afastamos, aquela amizade não teve sequência, também já estava no final do ano. Eu fiz o meu vestibular, eu fui para a minha faculdade. A Mônica
A Mônica era do 2º ano, continuou na escola. Eu fui para outros caminhos. Não soube mais nada, porque ninguém noticiou, ninguém falou nada, não sei se aquela menininha pequenininha foi só o braço, não sei se aqueles outros lá ficaram machucados, eu sei que o grandão ficou bem arrebentado, não sei nada. Eu só sei que eu aprendi uma lição pro resto da vida. Seja você gótico ou não, acredite no que você acreditar ou não acreditar, é aconselhável e faz bem para os dentes respeitar o Campo Santo.